Olá, pessoal! Iremos iniciar a aula sobre funções inorgânicas. As substâncias químicas podem ser agrupadas de acordo com suas propriedades comuns. Essas propriedades comuns são chamadas de propriedades funcionais. Em função dessas propriedades, podemos agrupar as substâncias em grupos, aos quais chamaremos de funções inorgânicas. As principais funções inorgânicas são os ácidos, as bases ou hidróxidos, os sais e os óxidos. Dentre essas funções inorgânicas, iniciaremos os estudos a partir dos ácidos. A definição ou conceito mais tradicional dos ácidos foi dada pelo cientista sueco Svante Arrhenius, a partir de seus estudos sobre dissociação eletrolítica. Segundo Arrhenius, toda substância que em solução aquosa sofre ionização, produzindo como cátion apenas o íon H+, é um ácido. Dessa forma, trazemos alguns exemplos. O HCl, o ácido clorídrico, quando em solução aquosa, ocorre a dissociação eletrolítica, formando o H+. Também ocorre no ácido sulfúrico, no ácido fosfórico e no ácido pirosfórico. Percebemos que todos esses ácidos produzem o íon H+. A partir de agora, iniciaremos os estudos sobre a classificação dos ácidos. Primeiro, eles podem ser classificados quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Os monoácidos acontecem quando na ionização a molécula produz apenas um íon H+, que é o caso do ácido clorídrico, do cianeto de hidrogênio e do ácido nítrico. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, os ácidos também são classificados como diácidos, pois na molécula irá produzir apenas dois íons H+, que é o caso do ácido carbônico e do ácido sulfúrico, e também são classificados como triácidos, produzindo apenas 3 íons H+, que é o caso do ácido fosfórico e também do ácido bórico, que produzem apenas 3 íons H+ na dissociação. E por fim, os ácidos também podem ser classificados como tetraácidos. Nesse caso, a ionização, a molécula produzirá apenas 4 íons H+, que é o caso do ácido pirosfosfórico, H4P2O7, e do ácido ortossilícico. Os ácidos também podem ser classificados quanto à presença do oxigênio. Nesse caso, eles são classificados em hidrácidos ou oxiácidos. Ácidos como o ácido clorídrico, o cianeto de hidrogênio e o sulfeto de hidrogênio são classificados como hidrácidos, pois são ácidos que não possuem o elemento oxigênio. Já ácidos como o ácido nítrico, o ácido carbônico, o ácido sulfúrico e o ácido fosfórico são classificados como oxiácidos, pois são ácidos que possuem o elemento oxigênio na sua molécula. Os ácidos também podem ser classificados quanto ao grau de ionização. Esse grau de ionização é determinado a partir da medida da condutibilidade elétrica de suas soluções iônicas. Nesse caso, os ácidos são classificados como fracos, moderados ou fortes. Nos fracos, os ácidos possuem um grau de ionização menor ou igual a 5%. É o caso do ácido carbônico, que possui um grau de ionização igual a 0,2%.
Quanto moderados, os ácidos possuem o grau de ionização entre 5% a 50%. É o caso do ácido fosfórico, que tem o grau de ionização igual a 27%. E quando classificado como fortes, o grau de ionização é maior ou igual a 50%, que é o caso do ácido clorídrico, que possui 92% de grau de ionização. Quando não conhecemos o grau de ionização, podemos aplicar as seguintes observações para classificar o ácido. Quando são hidrácidos, classificamos como fortes, no caso, o ácido clorídrico, o ácido bromídrico e o iodeto de hidrogênio. Os moderados, temos apenas um, que é o ácido fluorídrico, e fracos são todos os demais hidrácidos. Para os oxiácidos, temos que fazer um cálculo, onde X será o resultado do número de átomos de oxigênio menos o número de hidrogênios ionizáveis, onde eles serão classificados entre ácido fraco, médio, forte e muito forte. Quando X é igual a zero, que é o caso do ácido bórico, o ácido será fraco. Quando X é igual a 1, que é o caso do ácido fosfórico, o ácido será médio. Quando o X for igual a 2, no caso do ácido sulfúrico, o ácido será forte. E no caso do ácido percloico, que X é igual a 3, o ácido será muito forte. Agora, para testar nossos conhecimentos sobre as classificações e características dos ácidos, vamos resolver a seguinte pergunta. O ácido de fórmula HCN é: letra A, um ácido forte, letra B, um oxiácido, letra C, binário, letra D, possui 3 oxigênios ionizáveis, letra E, tem grau de ionização menor que 5%. Vamos às alternativas. Letra A, forte. É falsa essa alternativa, porque entre os hidrácidos, já que o HCN não possui oxigênio e ele é considerado um hidrácido, ele não está contido nem nas alternativas de forte nem médio, por isso ele é considerado um ácido fraco. Letra B, oxiácido, ele é um hidrácido, como já falado na alternativa anterior. Ele não possui oxigênio em sua estrutura. Binário, falso. É ternário, pois possui 3 elementos químicos. Letra D, possui 3 hidrogênios ionizáveis, também é falsa, porque ele só possui apenas um hidrogênio ionizável. E letra E, verdadeira, ele possui sim um grau de ionização menor que 5%. Dentre as propriedades dos ácidos, destacam-se o sabor, pois os ácidos apresentam um sabor azedo, é o caso do limão e do vinagre. Há também a característica de ter condutibilidade elétrica, pois, em solução aquosa, os ácidos conduzem eletricidade, pois se desdobram em íons. Dentre as propriedades dos ácidos, eles apresentam ações sobre indicadores. Quando usada a fenolftaleína, não vai haver alteração na solução, mas já no uso de brotimol, ele apresenta mudança na coloração. A nomenclatura dos ácidos. Os hidrácidos, eles são nomeados da seguinte forma. Acrescenta-se a palavra ácido, o elemento formador e o sufixo hídrico. Aqui o ácido clorídrico, a palavra ácido,
o cloro de cloro, que é o elemento formador, e o hídrico para completar a nomenclatura. O ácido, o bromo, né? Br, bromídrico, ácido bromídrico. Ácido sulfídrico, ácido cianídrico. Já na nomenclatura dos oxiácidos, o elemento central forma um único oxiácido. Nesse caso, a nomenclatura é formada pela palavra ácido mais o elemento formador com o sufixo ico. Primeiro exemplo, temos a palavra ácido, o elemento formador, que é o carbono, e o sufixo ácido carbônico. No segundo exemplo, a palavra ácido, o elemento formador, que é o boro, ácido bórico. Dessa forma, vimos todas as propriedades e todas as classificações para os ácidos. Espero que tenham gostado da aula e obrigada!